Eu gostava de estudar o que não tinha nada a ver. Eu me lembro uma vez que eu fui na biblioteca do colégio e tinha a coleção Os Pensadores. Aí eu vi lá Abelardo. Falei, pô, o que me chamou a atenção era, ali naquele momento, foi o nome, né? Pô, eu já tinha ouvido falar em Aristóteles, em Platão. Abelardo tá na coleção Os Pensadores. O cara devia ser bom pra caralho. Eu chamava Abelardo, eu nunca ouvi falar. Eu tirei o Abelardo para ler. Eu me lembro que, claro, é um cara da Idade Média que falava muito de Deus e que falava muito de provar a existência de Deus, e eu me interessei por aquilo e quantas aulas eu matei para poder ler na biblioteca o tal do Abelardo. Eu voltava para a classe e eu compartilhava o que eu tinha lido, o que me valeu muita fama de doido mesmo, né? Quer dizer, eu tinha um lado que até achavam que eu não era burro e tal, mas o que mais chamava atenção em mim era o jeito engraçado de eu falar, de eu contar, Então, eu era mais tomado pelo esquisito do que propriamente pelo inteligente, né? Esquisito mesmo. Eu era esquisito. Então, se é para resumir a adolescência, eu era tido como esquisito, taxado de esquisito, e para poder ter algo que me definisse, eu bancava. Então, já que eu sou esquisito e todo mundo me acha assim, pois então, vamos teatralizar a esquisitice com gosto. Então eu reforçava a identidade que me chegava de fora, dando razão aos que assim me alcunhavam, né? Isso, claro, me valeu uma ou outra boa avaliação de professores arejados, mas me valeu advertências, perseguições até, de professores incomodados com a minha presença, que muitas vezes me convidavam até para me retirar. Espera lá fora um pouco, né? Eu era, claro, o que se chamava de CDF na época, hoje é um nerd, sim, claro, mas o perfil era um perfil um pouco estranho, por quê? Porque esses caras costumam ser adorados pelos professores por conta de um alinhamento amplo com os professores. E esse alinhamento, às vezes, eu não conseguia ter. Às vezes eu achava que o professor não estava buscando a excelência, digamos assim. Às vezes eu achava. E eu um pouco já vislumbrava que aquela seria a minha profissão. Então eu tinha professores que eu adorava. No São Luís tinha um professor que passava batido por muita gente porque ele não era muito preocupado com vestibular e com nada disso. Professor Teófilo. Mas ele era um excelente professor. Eu disse isso já em alguns momentos aí na televisão, e uma vez um parente do professor Teófilo me encontrou e ele não conseguia nem acreditar, né? O professor Teófilo já faleceu e tal, mas a homenagem é uma homenagem que nos deixou a todos da família encantados. Preciso homenagear os professores que marcaram, que me inspiraram,
professores que um dia eu quis imitar, eu quis ser como. E isso foi muito importante na minha juventude, né? A certeza que eu queria ser professor e a referência que eu tinha de alguns nomes, né? Eu senti medo, mas eu lembrei do meu pai, seu bosta. Não volta Pra trás, nem pra pegar impulso. E ali eu não ia mais voltar, eu me impertiguei e comecei, olha, o melhor petróleo do mundo, todo mundo sabe, é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar. Então eu esclareci do norte da Romênia, claro, região da Moldávia, que eu tirei das aventuras de Tintim. Sim, da Moldávia. Eu olhei pra trás. O que eu direi se restringe a mim, né? Mas eu estudei Direito, fiz o curso de Direito na USP 5 anos, eu estudei jornalismo na Casper Libero, e são cursos interessantes, não cabe a menor dúvida. Mas eu nunca parei para me perguntar o que aquilo tinha a ver com a minha vida. Então, você começa lá um curso de Direito Tributário, um curso de Direito Administrativo, um curso de Direito Penal, você aprende coisas muito interessantes. Mas a filosofia não é assim. Porque a filosofia cuida de assuntos que não são assuntos assim tão exteriores a você. Na hora que, por exemplo, eu li na parte 3 da Ética de Spinoza a definição de alegria, passagem para um estado mais potente e perfeito do próprio ser, não é a mesma coisa que saber os princípios gerais do direito tributário. Que os juristas me entendam. Quem está falando aqui sou eu, né? O curso de filosofia, para mim, ele teve um impacto que o de direito e o de jornalismo não tiveram. O curso de filosofia me permitiu uma reflexão sobre mim mesmo, com vistas a um conhecimento melhorado de mim mesmo, com vistas até à identificação das condições de uma vida boa para mim mesmo, coisa que o direito e o jornalismo nunca propiciaram, não é do interesse. Não é tema da Faculdade de Direito se o jurista é feliz ou não. Como não é tema da Faculdade de Jornalismo discutir o amor. Então, eu encontrei na filosofia um tesouro. Sobretudo porque a melhor filosofia, ela muito mais problematiza do que traz soluções prontas.